Olá pessoal, eu sou a Miranda, especialista em negócios, investidora e escritora, com essa série de lives maravilhosa chamada Nossos Livros. Nós vamos receber hoje aqui a Ingra Liberato, atriz, uma mulher de um coração puro, também escritora, terapeuta sistêmica, então acredito que a energia de hoje vai ser uma energia contagiante e muito gostosa. Também estou inaugurando o nosso filtro para quem quiser, Bramari. Tem várias frases, é só tocar e ele vai trocando, muito legal. Então sejam todos muito bem-vindos. Vou tentar ver se a Ingra já está por aqui, vamos lá? Olha quem está aqui, a gente consegue adicionar ela. Olha só! Seja bem-vinda, Ingra, seja bem-vinda. Oi, querida! Como é que Muito... você... Gente, que confusão foi hoje, hein? Me conta. Quase a gente não entra, né? Quase a gente no Instagram caiu, tava com problema no meu, a gente conversou, mas enfim, o Uhum. universo conspira e cá estamos nós, né? Graças a Deus. Mas você sabe, Miranda, tem alguma coisa ainda acontecendo, porque aqui apareceu agora um banner pedindo para eu solicitar para entrar na live, apareceu agora. Então tem algum delay aqui, mas tudo bem, a gente consegue lidar com isso. Isso, é. Esse mundo é muito louco, né? A gente vai indo devagarinho e vai organizando. Gente, quem está entrando, por favor, convidem os seus amigos, mandem essa live. A gente vai estar falando sobre os livros da Ingra, sobre Paris Saint-Eiffel, essa trilogia que eu lancei agora, através do primeiro livro, Bramari. Então, a gente vai ter esse papo muito legal. E me conta, Ingra, como é que tá? Como é que tá? Tá em gravação? Como é que Então, tá o processo todo aí? a vida tá assim, é uma revolução, né, Miranda? Porque assim, a gente está se reinventando de mil maneiras. Então, assim, desde que começou esse isolamento, comecei a me dedicar mais à formação das terapias, né, sistêmicas, fenomenológicas. Então, assim, no meio do ano de quarentena, de isolamento, né, 2020, eu lancei meu segundo livro. Eu fiz uma formação inteira que era para durar até mais de um ano, mas como a gente estava, né, isolado, mais focado, eu consegui concluir em um ano. Então, assim, surpreendentemente, foi um ano muito produtivo para mim, né? Uma novela que eu ia gravar foi adiada, né? Então, assim, eu estava prestes a começar a gravação em março, justamente, e aí parou tudo, né? As televisões fecharam. E agora a gente está voltando. Então, assim, hoje eu tive reunião virtual a tarde toda, né, de preparação de elenco e tal. Mas, assim, nem sei quando é que eu vou gravar, porque as coisas estão sendo feitas com muito cuidado. Então, por exemplo, teve a paralisação na Semana Santa, né, das gravações, e aí eles Uhum. resolveram estender mais uma semana, porque o Rio de Janeiro está um pouco, né, a situação do Covid está um pouco difícil agora. Então, assim, vai, para, vai, para. Então, a gente tem que estar também com uma resiliência, né, com uma flexibilidade, porque é isso, assim, é aprender agora a lidar com essa diversidade em qualquer setor da vida. Eu estou em Porto Alegre, cheguei aqui há 2 dias para ficar com o meu filho até começar a gravação. Então, assim, não sei o que vai acontecer. Eu tô indo assim, conforme o barco vai andando, eu vou Sim. navegando, sabe? E você, me conta do seu livro, que foi uma surpresa Então, linda mulher, foi muito engraçado porque assim, exatamente como para ti, para mim a pandemia foi extremamente producente. Era um projeto que eu já tinha começado, eu comecei a escrever o livro efetivamente em 2018, né? Então, ele veio para mim assim, e eu acordava com as frases, com os diálogos, e foi me chamando, mas foi muito interessante porque eu estava trabalhando demais. Então, estava nessa Hum, de reestruturação empresarial, estava com esse trabalho todo, e isso fez com que eu não tivesse tempo para parar para escrever. Então, e também fez com que eu tivesse
uma estabilidade, inclusive financeira, para me dedicar a 2020, 2021, né, para o livro. Sim. Então, assim, o universo é muito providencial, né? Organiza É, tudo, reestrutura tudo, e aí cai 2020, os aeroportos todos fechados. Eu estava viajando muito, muito mesmo. Assim, eu ficava na base no Rio Grande do Sul, eu ficava 3, 4 dias por mês. Aí, quando tudo entendi. isso se dá da pandemia, eu fiz um pacto com a minha Uhum. criatividade e disse: olha, então Uhum. vamos lá, vamos dar seguimento para esse negócio desse livro. Se por acaso esse livro se mostrar consistente comigo, vou me mostrar Uhum. consistente com ele também e vou fazer dar certo, vou dar um jeito de levar Que adiante o mara- livro. que E aí foi muito maravilha, né? legal. Foi muito legal, assim, porque ele começou a se mostrar em alguns meses. Eu escrevi muito mesmo, assim, foram 4 meses. Eu escrevi os 2 primeiros volumes, para quem nunca tinha escrito um livro. Então foi bem desafiador. E aí nasceu, né? Nasceu o Bramar, essa primeira história que é sobre muito mais do que sobre um casal, é sobre o que o amor faz na vida adulta de uma mulher, né? Isso é Uhum. o que move, assim. E me diz, você Sim. escreveu, agora lançou Natureza Oculta, né? E Iluminada. É. Iluminada, isso. Mas antes você tinha feito o Medo do Sucesso, né? Sim, Como é que sim. surgiu essa história do medo do sucesso? Me conta. Então, eu acho que vale a gente lembrar aqui, né, que o meu contato com a Miranda se deu através de um amigo em comum, que é o Marco Pucci, Maravilhoso. um numerólogo incrível que eu indico para todas as pessoas. E aí ele fez essa ponte, né, para a Miranda se conectar comigo. E eu fico muito feliz de ver as pessoas se arriscando na vida, né? Colocando os dons a serviço, sem essa ideia de que, ai, não, mas eu não tive uma formação para isso, eu não posso, isso não é permitido. Tudo é permitido, né? Se a gente tem um chamado interno, genuíno, verdadeiro, e se a gente sabe observar o caminho se abrindo, né? Eu acho que o mais digno é justamente a gente arriscar, né? A gente ter essa coragem, esse coração que age e que faz a gente caminhar, às vezes, por uma estrada que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, foi muito bom o Marco ter colocado a gente em contato. Eu fico muito inspirada e muito feliz de ver pessoas se arriscando a fazer coisas que nunca fez. E foi Sim. exatamente isso, Miranda, que aconteceu comigo. O meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, foi justamente uma cura desse medo da exposição, esse medo de correr risco, de se lançar no mundo, né, de se desafiar, de se atirar de um precipício, acreditando que vai nascer, as asas vão nascer, né? No momento que a gente se joga, no momento que a gente aceita um desafio, Deus, o universo, nos traz as ferramentas para a gente cumprir aquele propósito, né? Se a gente vai de corpo e alma, de coração, as coisas acontecem. Então, o medo do sucesso aconteceu num momento que eu estava muito infeliz e uma pessoa, na verdade, uma xamã, falou para mim que eu tinha medo do sucesso, que ela já tinha percebido que todas as vezes que eu estava assim no auge da exposição, eu saía de cena, eu desaparecia. E aí eu fui investigar, né, na minha vida até aquele momento, e fui investigar com muita vontade de olhar para a verdade, né? Porque às vezes a gente olha e não quer muito ver a verdade. E Só ali uma eu percebi, espiadinha. e ali eu vi que ela tinha razão, sim. Eu tinha inventado mil desculpas em vários momentos da minha vida para fugir do sucesso, para fugir dessa expansão dos meus caminhos, da minha capacidade, do meu brilho pessoal. E aí, nessa investigação, eu percebi que sim, o grande medo que cada um de nós carrega não é nem o medo da sombra e do sofrimento, porque estamos muito acostumados, né, com o nosso inferninho pessoal. O grande medo é o medo de brilhar, é o medo da nossa força, é o medo da nossa grandeza. Então, assim, desde que eu escrevi esse livro, começou um processo de cura meu pessoal e começou também um namoro com terapeutas, né, com pessoas que estudam mesmo esse desenvolvimento, né, da pessoa, do seu caminhar,
da superação dos desafios, das limitações. Eu me coloquei também num lugar de maior fragilidade, porque foi um livro onde eu arranquei as máscaras das minhas mentiras, né, de querer manter uma imagem de perfeição e de vencer sempre. Não existe isso, né? Então, assim, eu respirei muito aliviada. Relaxou. Relaxei, de poder dizer, olha, eu também erro, eu também tenho insegurança, eu também sou frágil, eu também tenho medo. Sim. Então, assim, foi um grande processo de cura esse primeiro livro. Aí foi, assim, uma paixão que aconteceu, assim, de uma maneira muito clara, intensa, com a prática da escrita, né? Esse foi seu Hoje eu... primeiro livro mesmo, assim. Primeiro livro. Sim, Antes disso, sim. não tinha tido nenhum contato. Você falou umas coisas interessantes, assim, a respeito desse processo de cura. Eu fico pensando, será que toda obra de arte, porque assim, não deixa de ser uma arte, né? A escrita é uma arte. Uhum, Eu fico pensando, sim. será que toda obra de arte passa por esse processo? Sabe por quê? Quando eu lancei, quando eu pensei em escrever Paris Saint-Eiffel, ele já começou por esse nome. Quem trocou o nome, na verdade, foi o Marco, era para ser só Paris Saint-Eiffel, e ele dizia: não me convence, Paris Saint-Eiffel não me convence, tem que ser um outro nome. Marco, só Paris Saint-Eiffel em francês. Daí ele disse: ótimo, a numerologia tá fantástica, se você lançar em outras línguas vai estar legal também. E esse processo de cura aconteceu comigo, eu percebi que eu escolhi o nome e todas as pessoas diziam: ah, mas você vai ter coragem de colocar o teu nome na capa? Porque ele é um livro que Ué, fala sobre amor, ele é um livro que expõe os vinhos são todos reais, os lugares são todos reais, então assim, ele dá uma sensação de realidade muito forte. E ele tem uhum. essa parte da sexualidade também. Ele é assim, um estilo 50 tons com uma espiritualidade também muito forte. Então, ele não é o sexo pelo sexo. Ele é o sexo por aquele despertar. Ela ainda não entende no primeiro livro o que acontece, mas no segundo já começa a entender um pouquinho mais. No terceiro vai culminar na Kundalini, vai entender o que está acontecendo. Então, ele tem essa visão espiritual que começa devagar, porque quando o protagonista, pode dizer, porque o protagonista é o amor. Quando esse cara encosta nela, ela sente essa dormência, essa estranheza no corpo, e ela não entende o que é que está acontecendo ainda. E quando me perguntaram se eu ia colocar o nome, era exatamente por essas duas coisas que você falou. A coragem de expor a minha fragilidade ali, porque tem a parte sexual, então uma mulher falando sobre isso, brasileira, o pessoal comentou muito, assim, questionou muito o uso do meu nome como autora do livro. Eu disse, gente, para mim foi um processo de cura, porque eu descobri uma Miranda, que era aquela mulher de negócios, aquela mulher que conversava com o pessoal de empresas multinacionais e especialista em negócios, especialista em finanças, investimentos, banking. Eu descobri uma Miranda que sim, que ela pode sentir, que ela sente e que ela é hoje sim uma escritora que fez uma trilogia com uma conotação hot muito forte, ainda que não seja só isso. Então, eu achei fantástico, Sim. assim, quando você falou da coragem e da fragilidade. Muito legal. Sim, porque imagina, né? É você. Então, eu tenho falado isso, Miranda, assim, quando a gente se alinha com a verdade, né, com a nossa essência e com a verdade, a gente ganha muita força, né? Eu fiquei apaixonada pela narrativa de fatos reais que eu tive no meu primeiro livro, No Medo do Sucesso. Então, assim, isso linka exatamente com o que você está falando. No meu caso, como eu percebi que o medo do sucesso era medo da exposição, Uhum. justamente o meu processo de cura era arrancar a máscara, contar todas as minhas mentiras num livro e publicar para todo mundo ler. Então, era quase como uma confissão das minhas mentiras, entendeu? Quase como assim, não, agora eu quero que vocês saibam a verdade. E tem uma Porque essa. coisa, né? Você é uma pessoa pública. Você já era, Sim, então teve uma coragem. Quem é Miranda na fila do pão, né? Miranda, assim, não sou ninguém ainda. Sou eu, adoro, me amo, sei que sou super importante, não estou desmerecendo a minha sim. existência. Mas eu sei que tem uma diferença, até quando a gente conversou, vai Sim. ser no seu Insta, vai ser no meu, tem uma programação, você tem todo um aparato aí. Então imagina a Sim. coragem, porque eu já acho que eu fui extremamente corajosa, eu imagino você desconstruindo essa Ingra que muita gente conhecia, para reconstruir, para você primeiro conseguir fazer isso e depois expor, né? Mas eu te digo, assim, humildemente, não foi coragem, não, foi desespero mesmo.
Mas tu sabe que eu tô achando que a coragem e o desespero estão meio juntos? Que quando você pensa assim, cara, só tem esse caminho. Só tem esse Ou vai ou caminho. vai. Porque assim, caramba, eu descobri que eu não estava feliz, que tinha muita camada Sim, de mentira, né? sim. Tinha muita máscara, tinha muita proteção, né? Enfim, era uma mentira, né? Não que Uhum. a minha vida seja uma mentira, não é isso, mas eu Não, não imagina. precisava me expor, né? Eu precisava expor de fato essas fragilidades para mim mesma. Mas eu queria contar para todo mundo, sabe? Falar, olha esse processo, como é bonito a gente contar a verdade, como isso é curativo. Então, assim, eu fiquei muito apaixonada pela força da verdade no meu primeiro livro, porque eu Sim. narro a minha própria vida, né? A minha história, memórias e tal. Para o segundo livro, eu já estava assim, muito à vontade de falar de autoconhecimento, de espiritualidade, mas os meus processos é, são processos que não são muito comuns, né? As minhas Uhum. vivências são muito intensas e estranhas para a maioria das pessoas. Então, eu senti que para falar livremente dos meus processos de expansão de consciência, eu precisava criar uma ficção. Então, meu Uhum. segundo livro foi ficção para proteger essas ritualísticas e para proteger também as pessoas que convivem comigo. E Que é aí, o pronto, Natureza aí Oculta Iluminada. Que é o isso, Natureza Oculta exato. Eliminada. Ingrid, antes de É. você entrar no Natureza, eu disse que eu ia fazer uns refresh, né, para a gente lembrar o pessoal. Gente, eu, Aham. eu sou a Mirandeli, especialista em negócios, investidora, e sou escritora do Paris Saint-Exupéry, que está lançando o Bramari, esse primeiro livro de uma trilogia maravilhosa que tem o mundo dos vinhos, a sensorialidade, traz a sexualidade de uma forma abordada com viés de espiritualidade muito lindo. O protagonista é o amor, maravilhoso. E quem quiser, a versão e-book já está disponível na Amazon. A versão impressa você pode pedir agora para mim por direct e ganha 50% de desconto imediatamente. Não é uma promoção, é uma Uau. contemplação para quem está nos assistindo. E hoje, Ah, então, eu estou fazendo uma série de lives com vários autores brasileiros. E convidei a Ingra Liberata, essa atriz maravilhosa, essa mulher desse coração delicioso, também é terapeuta sistêmica e também é escritora que escreveu o seu livro primeiro, O Medo do Sucesso, e agora ela vai falar um pouquinho da natureza oculta eliminada, e depois que você falar dele, eu quero falar de Paris Saint-Exupéry um pouquinho também. Vai lá. Ah, última coisa, pessoal, convidem os amigos de vocês para assistir essa live, aproveitem essa pessoa maravilhosa que cedeu uma horinha do tempo para nós. Vai lá, Ingra, fala sobre natureza imagina, oculta. imagina, é uma honra para mim, uma alegria, Miranda, estar aqui Querida, conversando com você. obrigada. Eu fico muito feliz de ver pessoas, como eu te falei no início, né? Pessoas rompendo essas barreiras de achar que não vai dar conta, de que não é capaz. Não, a gente tem muitos dons para colocar a serviço, Nossa. sabe? É muita coisa, não é só um dom, a gente tem, né, dezenas, centenas, tudo que a gente quiser. Então, assim, a vida, ela está aberta, né, para a gente ser o que a gente quiser ser. É a gente que se dá essas limitações. Então, o segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada, eu resolvi fazer ficção, né? E aí, sendo ficção, eu me senti muito à vontade de falar de processos que são do xamanismo. Então, eu gosto muito quando você fala sobre a sexualidade sagrada, porque eu tenho falado sobre isso, né? Eu Lindo tenho demais, estudado. né? Há alguns anos eu estudo Tantra, que é uma filosofia que, né, que fala da sexualidade sagrada, mas enfim, tem outras linhas de pensamento, né, linhas filosóficas também, e práticas principalmente, porque a sexualidade sagrada é um caminho de prática, né, de investigação, de autoinvestigação. Então, é muito parecido, né? O xamanismo, ele traz a nossa divindade aqui para o mundo da matéria, para os elementos da natureza, para as forças da natureza, e que se conecta com a nossa força pessoal, espiritual. Então, assim, nós estamos encarnados, ok, somos espíritos tendo uma experiência na matéria, mas nesse momento a transcendência se dá através da matéria, através da Sim. natureza que mora no nosso corpo, né? Então, assim, quem coloca o nosso corpo, quem coloca a sexualidade num lugar menor, somos nós. Mas ela não é pequena, ela não é menor.
né? Assim, a sexualidade, na verdade, é o caminho da onde brota a vida, é o caminho da onde surge um novo ser. De Energia fato, mais forte que existe, né? A energia humana mais forte, porque é exatamente. criadora, é a É, propulsora da vida, né? sim, a energia vital, exatamente. Então, Uhum. assim, a gente vive através da energia vital, a gente faz as coisas através da energia vital, e a sexualidade é um dos canais de vivência dessa energia, né? Tem muitos outros. Cada vez que a gente escreve um livro, que a gente trabalha, que a gente canta, que a gente briga, tudo isso é fruto dessa energia da vida, né? Então, eu quero te ouvir falar também sobre. Ótimo. Assim, deixa eu agradecer. A Claudiane Tavares está aqui. A Clau, ela trabalha Ah, com também constelação. com a É, constelação. Fantástico. sim. Assim, ela vai estar semana que vem ou na outra, não lembro. Pessoal, quem quiser dar uma olhada nas lives que a gente vai estar fazendo, entra no feed do Paris Saint-Eiffel e ali vai ter todas as datas. São 20 autores brasileiros, então vai estar muito legal. Então, a respeito de Paris Saint-Eiffel, Ingra, eu vou ligando o meu computador aqui, senão vai desligar minha luz. Tá. Foi muito engraçado porque eu estive em Paris e eu não conhecia a Torre Eiffel. E para mim foi muito interessante porque eu pensei assim, cara, isso dava um romance. Porque todos nós estamos em busca da Torre Eiffel, da nossa torre. Porque quando você pensa Uhum. em Paris, você já pensa na torre. E eu quis deixar esse nome, que para mim faz todo sentido do mundo, porque eu queria colocar algo que as pessoas pensassem assim, aonde está aquilo que eu busco externamente? E que não Uhum. está fora. Paris continua sendo Paris com ou sem a sua torre. E essa Sim. protagonista, ela começa o livro se separando de um homem que é considerado pela sociedade perfeito, eles são considerados um casal perfeito. E ela diz que as amigas dela chegam para ela e dizem assim: ah, mas você tem uma vida de princesa. E ela diz: mas eu quero me autopromover a rainha da minha própria vida. E esse casamento é maravilhoso, mas ele não é mais perfeito para mim. Esse homem é maravilhoso, mas ele não é mais maravilhoso para mim. Em algum momento vai entrar alguém na vida dele ou na minha, porque a gente já não está mais conectado, e eu não quero trair ele. Eu não quero trair o amor, principalmente. O amor que a gente sente, Uhum. esse respeito que a gente sente. E esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo, ela está na cidade de Mendonça e ela acaba conhecendo esse grande amor, que ela se apaixona e é um encontro de almas. E aí vem essa parte da parte sexual que ela estranha, porque ela é uma mulher muito voltada para o mundo dos negócios, muito voltada para a parte prática, muito forte, com uma energia masculina muito forte nela, né? Essa energia do ímpeto e tudo mais, e ela não trabalha o feminino dela. E esse homem coloca ela de cara com esse feminino. Ele tem um masculino muito bem trabalhado, ele tem um feminino muito bem trabalhado, que essa é uma visão sistêmica mais forte do livro. Só que o primeiro tem essa parte sexual muito forte entre os dois. E Uhum. aí tem um desalinho forte que eles ainda não entendem. E usa, por isso que eu falo que o amor é o grande protagonista da história, porque não é sobre a história entre os dois. Essa linha de raciocínio entre os dois, a linha da história entre os dois, ela é muito linear. A oscilação vem mesmo dessa protagonista junto com o amor. Quando ela percebe o Uhum. que o amor faz na alma e no coração dela na vida adulta. E Sim. Brahmari, a palavra Brahmari, além de ser um vinho fantástico da vinícola Cobos, que é mendoncina, além disso, também significa o desespero do desejo. Que o primeiro livro ele está todo envolvido nesse desejo entre os dois. E eles acabam Uhum. se tornando sócios, enfim. E é uma história muito envolvente, assim, porque quem está lendo está me dizendo que está tendo muita reflexão. Aconteceram várias histórias reais das pessoas me ligarem e dizerem: olha, eu consegui me separar de um casamento que já não me satisfazia lendo o primeiro capítulo do livro. Que Ou outras massa. pessoas que disseram: eu mandei para o grande amor da minha vida o encontro dela com o homem dela, né? Em Mendonça, e a gente conseguiu voltar. A gente não estava se falando há um tempo, a gente conseguiu voltar e hoje está junto. Então, eu Sim. acho que é isso que traz, assim, conversando com todos os autores, me conta se você acha que é isso também. O que eu acredito que faz com que a gente perceba que o nosso livro fez sucesso, eu não estou falando em número de vendas, eu estou falando de Uhum. realmente levar às pessoas aquela sensação que você teve escrevendo. Porque eu Sim, queria que as sim. pessoas refletissem, sabe?
Tocar os corações, né? Isso. O primeiro livro, O Medo do Sucesso, para mim foi uma grande surpresa, né? Assim, do início ao fim, porque eu pedi para um editor dar uma olhada, só para dar uma opinião, e 4 meses depois de eu ter começado a escrever, ele estava sendo lançado. Então, assim, ele veio com uma mensagem muito forte, e até hoje ele vira a chave na cabeça das pessoas. Eu brinco que é um livro portal, sabe? Que as Sim. pessoas leem e vira uma chave e muda um raciocínio sobre a vida, uma postura sobre a vida, de repente desbloqueia algo que estava ali bloqueado, porque vem uma compreensão muito profunda e muito poderosa sobre o nosso próprio brilho e a nossa própria força. Então, eu fiz uma leitura, não tem muito tempo, tem, sei lá, acho que uns 2 meses. Eu li todo ele aí no meu feed, aí no Instagram. Então, eu fiz isso mesmo como uma doação, assim, né? Uhum. De compartilhar com as pessoas algo que tem sido portal para muita gente e foi portal para mim. Então, assim, Uhum. é um livro que realmente vem com um propósito que eu não sei explicar. E A Natureza Oculta e Iluminada é um livro também que vira muitas chaves, mas também traz muitas informações sobre o autoconhecimento. Então, por exemplo, isso que você fala, né, do nosso aspecto feminino, aspecto masculino, a nossa criança interna, esse maior amor da nossa vida, que somos nós mesmos, né? O maior amor da minha vida sou eu. Então, assim, Sim. Você é a Torre como de Paris, né? é, então, assim, como se dá a construção desse amor próprio? Porque A Natureza Oculta e Iluminada começa com a história de uma atriz que está no auge do sucesso, né? Assim, acabou de protagonizar uma novela, assim, enfim, uma carreira muito bem sucedida, mas ela está muito infeliz. Então, assim, tudo que pensam dela, que ela é linda, que ela é atraente e que ela é segura, ela não se sente nada disso. Então, Uau. assim, ela vive um momento, uma situação que eu não vou falar, que é um spoiler, assim, logo no início do livro, que ela fala, não, agora basta, agora chega, eu não me suporto mais. E aí, através de uma imagem, de um quadro que ela acha lá nas coisas dela, ela vê um lugar que chama ela para ela ir para lá, um lugar de natureza. E aí ela descobre onde é aquele lugar e vai para lá viver a grande aventura da vida dela, que é o Uhum. autoconhecimento. Então ela abandona tudo por um tempo, né? E passa ali um pouco mais de um ano, tendo essas experiências de se enxergar e de perceber que ela estava numa vida totalmente autodestrutiva. Então, assim, por exemplo, com relação à sexualidade, os instintos dela, os desejos dela, controlavam ela completamente. Ela não tinha controle sobre as energias do desejo, entendeu? E assim, Sim. ela nesse processo ela vai se dando conta que essa força vital precisa, não digo controlada, mas canalizada, né? Que Sim. no momento que ela se entregava com voracidade e visceralidade para uma pessoa só para satisfazer um desejo, muitas vezes ela estava condenando uma relação que poderia ser incrível, porque a fome destrutiva do desejo era maior do que tudo. Então é interessante porque no início da história ela se apaixona, né, perdidamente por uma pessoa nesse lugar, nesse retiro, e aí começa nessa voracidade os dois, e aí dá tudo errado, né? E aí eles dão um passo atrás, param de ficar juntos e ficam muito tempo se conhecendo de verdade. De verdade, até o ponto em que eles já se conhecem e aí começam tudo de novo, de uma nova maneira, onde E a sexualidade é sagrada de fato.
Isso. E quantas pessoas eu acredito que perderam, entre aspas, o grande amor, porque eu acho que o questionamento de Paris Saint-Germain nesse Bramari, por exemplo, é dizer assim, que seria a torre, né? Até o pessoal estava falando ali, gostei de dizer que nós somos a nossa torre, porque ela está em busca desse amor desesperado, tanto que Bramari significa o desespero do desejo, né? E ela vai Uhum. atrás em busca disso porque ela está buscando, ela está projetando fora isso. E quando ela projeta fora, ela não olha para sua criança interior. Quando ela não olha para sua criança interior, ela não toma conta da vida dela, ela fica sozinha Uhum. e ela acha que quem tem que cuidar é ele. Então, isso é muito Sim. interessante que você colocou ali. Aonde que. E aí vem aquele questionamento, né? O que é o amor? O amor, ele é aquele amor que a gente considera amor que faz sentir ciúme, que faz sentir raiva, que faz sentir inveja do homem que você tá, do outro que você tá, ou é aquele amor que deixa ir e entende que mesmo separados nos amamos e que se lá na frente a gente convergir novamente os nossos caminhos, tá tudo bem. E se não convergir, ok. E isso que eu acho que é o mais legal, assim, Ingra, vou fazer um refresh, tá? Para quem tá entrando, Tá. gente, eu sou a Mirandeli, sou especialista em negócios, sou investidora, agora me tornei escritora. O meu livro se chama, é uma trilogia, se chama Paris Saint-Germain. O primeiro livro tá já disponível na Amazon e se chama Bramari, que significa o desespero do desejo. O livro impresso está disponível, é só mandar para mim um direct agora, dizendo eu quero e imediatamente ganha 50% de desconto nessa edição impressa. É só para quem está online, para quem perder e está olhando essa live depois, que não está passando ao vivo, amanhã a gente tem live com a Cris Dias às 19 horas e no domingo de manhã, Ingra, nós temos às 11 horas com o Marco Pucci. Maravilhoso. Ah, E que de toda delícia. forma, lindo, temos toda a agenda das lives também, das próximas, são mais de 20, são 20 autores, desculpa, que vão conversar a respeito dos seus livros. E hoje eu convidei a Ingra Liberato para falar a respeito dos livros dela, essa atriz, terapeuta sistêmica e também escritora, que escreveu o primeiro livro, Medo do Sucesso, e o segundo livro, A Natureza Oculta Iluminada. Quem achar interessante Que esses estão na temas, Amazon. Que que também estão na estão Amazon, na disponível Amazon. na Amazon. Leiam, baixem e nos avaliem. A gente ganha ponto, bonificação por avaliação. Então a gente consegue distribuir livros gratuitos, consegue um custo mais barato para poder vender mais acessível para vocês. Então façam isso. E quem achar interessante esses dois temas, mande para os amigos, manda o aviãozinho ali, convide mais gente, vamos fazer essa live chegar em mais Sim. pessoas, porque é muita cura e é muito amor. Ingra, e aí? Me conta. Fiz um refresh, falei. Vez, é. Já Bem coloquei o certinho. pessoal que chegou. Agora fui bem. Você acha que eu dou Patrícia também assim? Muito Não, tô... bem, tô aprendendo. Tô Hashtag me aprendendo. contrata. Tô Linda. aprendendo a fazer refresh, essas coisas. Deixa, Então, deixa eu só a te falar gente. deixa só uma última coisa. Perguntaram para nós Uhum. ali antes a respeito de Mendonça. Gente, quem foi a Mendonça e quem quer conhecer Mendonça, não deixa de ler esse livro, Paris Saint-Germain, porque Mendonça é uma cidade muito importante na história. O nome Bramari também é um vinho, além de significar o desespero do desejo. E todos os lugares e vinhos são reais. A história é fictícia, mas os lugares e vinhos são reais. E no final do livro, inclusive, tem uma wish list, uma lista de desejos, Ingra, muito legal que eu coloquei, que eu pedi para o pessoal da edição colocar, com todos os lugares para as pessoas marcarem os hotéis e vinícolas que quiserem ir e os vinhos que quiserem tomar também, porque Paris Saint-Germain está muito Massa. fortemente ligado ao mundo dos vinhos, essa sensorialidade, o gosto, o toque, aí traz o sexo Uhum. com essa conotação de paixão e que vai culminar lá na parte do despertar espiritual. Então, e por favor, Sim. mandem as perguntas, porque eu estou de olho aqui, a gente vai respondendo. Fala, Ingrid, tu começou a Não, falar eu ali. tô lendo aqui. Não, eu tô lendo aqui. A gente não, quer dizer, eu não falei sobre a questão do título, né, que é bem interessante. Mas tem um pessoal aqui perguntando, né? Eric perguntou qual é a diferença entre paixão e amor. Isso, vi agora, Enfim, chegou para mim aqui agora. aí a Cici falou, sempre idealizei um amor assim. Eu lembrei de falar para as pessoas que eu tenho um canal no YouTube que eu falo só de autoconhecimento. Porque, enfim, eu falo também, hoje em dia, eu falo de autoconhecimento o tempo inteiro.
Inclusive aqui no Instagram, mas esse canal do YouTube, como eu só falo de autoconhecimento, tem alguns vídeos sobre sexualidade sagrada, né? Sobre amor e paixão. Eu acho que a grande diferença do amor e da paixão, se é que a gente pode, né, categorizar, classificar, porque são sentimentos viscerais ou profundos, então é difícil colocar em palavras, mas eu acho que uma boa medida para a gente saber se é amor ou paixão é que o amor nos fortalece, nos engrandece e nos liberta. O amor traz força e traz brilho para a nossa vida, né? Nos faz sentir maiores, melhores. E a paixão, ela é um pouco autodestrutiva, né? Eu acho que merece ser vivida. Quem nunca viveu uma paixão, viva. Porque, pelo amor de Deus, a paixão tem isso, né? Tem a ver com os sentidos, mas se a gente não tem uma certa maturidade, ela pode também ser destrutiva, porque a voracidade da carne, ela é devoradora, né? Ela devora tudo, inclusive a nós mesmos. Sim. Então, assim, é importante passar por essa sensação, por essa experiência da paixão, mas se a gente só consegue se apaixonar pelas pessoas e não entrar nesse lugar de troca mais equilibrada e mais harmônica, a gente pode ter relações muito destrutivas, né? Porque a paixão não. Ela é um fogo mesmo, né? Sim. Ela é fogueira. Ingra, me ajuda, você que trabalha com isso, você que estudou isso, porque assim, eu escrevi o livro, mas eu digo que foi mais um dom mesmo, assim, eu recebi esse livro, né? Minha criatividade veio e soprou no meu ouvido e eu escrevi, tanto que eu escrevi as 1.200 páginas em 4 meses, para quem nunca escreveu um livro, foi uma coisa pra caramba. Eu realmente canalizei. Será que a paixão não é aquilo que ensina através do nosso eu inferior? Aquilo que me coloca junto com essas dores minhas, os traumas não curados, porque eu tô totalmente sem controle, eu perdi o controle. E o amor não é aquilo que ensina através do nosso eu superior, o equilíbrio entre os dois. Porque assim, quando a gente pensa em amor, a gente pensa em algo totalmente monótono e tudo mais. Não necessariamente precisa ser isso. Não, Ele claro tem que que ter não. essa, né? Então, quando você encontra o equilíbrio entre o amor e a paixão, até alguém falou ali o amor verdadeiro. Eu sempre achei engraçado esse termo, porque é a mesma coisa que eu dizer, ela é minha amiga de verdade, minha amiga íntima. Gente, Amiga muito amiga. amigo Amigo é muito amigo. íntimo e amor é verdadeiro. Não existe, não, é amor, Exato. mas é um amor falso. E esses dias alguém me falou sobre esse termo de amor verdadeiro e eu fiquei pensando a respeito disso. E agora você falando me fez pensar a respeito do eu inferior e o eu superior entre o amor e a paixão. Sim. Não, faz sentido isso que você está falando total, mas assim, tem pessoas que estão mergulhadas nesse fogo da paixão e elas não têm esse eu observador, elas não têm essa lucidez de Uhum. olhar para tudo que precisa ser trabalhado, de olhar para sua sombra, de iluminar isso que você acabou de falar, de perceber uma ferida, um trauma, algo ali que precisa ser visto, que precisa ser harmonizado. Ela pode estar realmente se destruindo no meio desse processo, sem olhar para nada, né? Completamente tomada pelo fogo da paixão. Então, assim, eu acho que é válido, né? Tudo é válido, a gente está sempre aprendendo, a gente está sempre evoluindo, por mais que a gente esteja tendo atitudes absolutamente equivocadas, a gente está no caminho da evolução de qualquer jeito. Então, assim, não tem Sim. como escapar da evolução. Agora, a gente pode ajudar esse processo, a gente pode se alinhar com esse processo ou ficar olhando e se distraindo, né? Olhando para todos os lados porque não quer ver, né? Então, sim, eu concordo. Eu acho que tanto a paixão quanto o amor nos ensina. Um ensina pela dor, o outro ensina pelo amor, né? E ambos, desde que você esteja aberto para isso, né? Que é isso que você está falando, assim, não Claro. adianta, porque mesmo o amor, se Querer enxergar, né? isso, querer enxergar que foi o que você começou falando na live, assim, que eu achei fantástico, porque quantas coisas eu sei na teoria, né? Quantas coisas eu estudei com todos os livros de espiritualidade que eu li, e quando eu falo espiritualidade, eu não estou falando de religião de forma alguma, eu estou falando daquele olhar para si, olhar para dentro, e, e muitas vezes eu ainda tenho coisas que eu penso, gente, eu li aquele livro há 10 anos atrás e agora que está fazendo sentido para mim. Porque eu precisei de uma caminhada, né? O Prembaba sempre fala assim, caminhe na ponta dos pés,
com aqueles que ainda Uhum. não acordaram, que não acordaram porque em algum momento você também esteve dormindo. Sim, claro. E tem E o ainda tempo de cada um. estamos. E ainda É. estamos, porque se a gente tivesse Uhum. perfeito, reza para subir. Nós estava lá no outro plano, quarta dimensão, Claro. quinta, sétima, sei lá, né? É. A única diferença assim, é que a gente agora já enxergou que a gente não sabe nada e que a gente tem muito que aprender, né? Então, assim, E aquele olhar aceitou, né? Tá atento. bom. Aquele olhar atento, assim, o tempo todo eu me observo, o tempo todo eu observo o que eu estou sentindo. Eu não sei mais viver de outra maneira. E aí eu quero resgatar uma coisa que você falou, que eu acho bem importante a gente aprofundar, que é essa ideia de que o amor é monótono. Não existe isso. O amor da alma é o puro êxtase. Então, até eu quero trazer uma coisa, Miranda, que eu acho interessante, porque eu comecei uma nova formação em ecopsicologia. Ecopsicologia, ela traz uma ideia que é muito óbvia, até parece óbvia, mas a psicologia convencional nem sempre considera isso. Que a nossa saúde física, mental, espiritual depende da nossa conexão profunda com a mãe natureza, com o planeta Terra. Então, quando a gente fala de sexualidade sagrada, quando a gente fala desse útero sagrado que a gente carrega, o útero é a capacidade de gestar qualquer coisa, um projeto, uma vida, é a capacidade de regenerar, é esse aspecto feminino dentro de homens e mulheres. Quando a gente fala desse útero sagrado, dessa sexualidade sagrada, a gente está falando exatamente da natureza, da mãe natureza, das florestas, dos elementos, água, ar, fogo, terra. Isso habita, nós somos feitos disso. Então, Nós assim, o somos que é a energia, paixão? né? O que é a paixão, o que é o amor, o que é isso que eu sou, né? Uma combinação dos quatro elementos, uma extensão da natureza. Então, assim, por exemplo, cantar, dançar, tomar banho de rio, faz a nossa libido e a nossa sexualidade ficar à flor da pele e de uma maneira sagrada. Né? É divino. Então, assim, outro dia eu li em algum lugar assim, uma coisa que eu falei, gente, é exatamente isso. Nós somos muito estranhos porque a gente cria templos fechados para dizer que Deus está ali dentro daquele templo E não aproveita esse tempo que tá aqui. a gente cria imagens para adorar essas imagens e não acredita no Deus manifestado na própria natureza. A gente destrói a natureza, né? As florestas. E a gente se destrói. Então, assim, a natureza e nós somos a mesma coisa, não tem separação. Né? E a nossa saúde integral tem a ver com essa conexão com a natureza. Então, a ecopsicologia traz isso que é óbvio. É óbvio que a gente só vai ter saúde em todos os níveis no momento que a gente voltar a ter essa integração diária com uma planta, com um animal, com o nosso próprio corpo, sabe? Conhecer o meu corpo, pegar meu corpo, amar o meu corpo. Isso é sexualidade sagrada. Sim. Sexualidade sagrada não é transar. Sexualidade sagrada é olhar com amor, é querer enxergar, é se doar, é confiar, é ter essa troca profunda de E confiança se o com outra próximo pessoa. passo acontecer, ok. Se não acontecer, tudo bem. Sabe que você estava falando a respeito dessa parte de sexualidade, quando você olha o masculino, o feminino, que é integral em nós. É muito interessante porque o Paris Saint-Exupéry ele começa nesse primeiro livro com essa paixão desesperadora. O segundo livro joga ela para o encontro com o eu inferior dela, que é uma densidade. É um livro que eu estava esses dias retomando ele para fazer aquelas últimas escritas. Eu cortei 40%, então tinha que ver se tinha rabo, não tinha. É porque eu escrevi aquilo num momento, hoje eu leio e disse, meu Deus do céu, o primeiro livro é da paixão, o segundo ela dá de cara com o eu inferior dela, todos os sentimentos de raiva, de ódio, de negação, de inveja, e o terceiro livro culmina nisso da integração entre o feminino e o masculino dela, com a natureza, e acontece um negócio com ela numa meditação chamado Brahmacharya, que é chegar ao orgasmo sozinha, sem se tocar. Sim, E o eu te êxtase. digo, o êxtase, quando você falou, eu ia falar agora, quando você falou do êxtase, e essa cena aconteceu comigo. Mas eu já Nessa tive meditação. isso. Sim, eu já tive isso. Você falou até do Prem Baba, ele é um amigo muito querido. Ele fez a apresentação do meu segundo livro, A E o Natureza meu Oculta e sonho... Ai, Iluminada.
posso fazer um pedido aqui, gente? Cruza os dedos para mim. Ele podia bem ler meu livro e fazer um prólogo em algum momento, né? Vamos lá, cruza os dedos aí, vamos mandar pro universo. Continua. Vai que funcione, né? Vai que eu tietando aqui dê certo. Sim, Fala aí. claro. Não, ele é assim, eu sou muito apaixonada, ó, a paixão. Eu Tem uma amo amiga minha Baba, aqui ele é chamada puro amor. Rita. A Rita, ela sabe, ela é uma das pessoas, ela vai dizer aqui porque ela deve estar online agora. Quando eu li Amar e Ser Livre, Ingra, eu Sim, entrei numa paranoia doida. Eu li, eu só falava é nisso, porque para mim maravilhoso. mudou tanto a minha vida, É aquele livro, maravilhoso, que eu disse, meu maravilhoso. Deus, gente, como é que eu fiquei tanto tempo sem ter contato com isso? Sim, E foi é. uma amiga nossa que ganhou dessa Rita, ela, nenhuma das duas tinham lido, e eu li antes das Uhum, duas e reli várias vezes, porque eu estava assim, é. apaixonada. Mas você estava falando que eu falei, citei Prembaba, desculpa. Então, e teve várias sincronicidades, né? Assim, eu também conheci o Baba através de Amar e Ser Livre. Quando eu lancei o Medo do Sucesso, ele estava lançando no mesmo dia. Eu estava na travessa do Leblon, ele estava. Não, eu estava na travessa de Ipanema, ele estava na travessa do Leblon. Acabou a minha noite de autógrafo, eu corri para encontrar com ele. Ali foi assim um primeiro contato de muita intensidade, né? Mas eu lembrei que Uhum. esse êxtase eu já senti algumas vezes, por exemplo, em retiros espirituais do Prembaba, né? Com a banda cantando em sânscrito, que eu não sei o que eu estava cantando, eu estava Não lendo num importa, livrinho. os teus guias sabiam, a tua energia E isso, sabia. eu descrevo isso na natureza oculta iluminada, assim, sabe? Quando você fica aos prantos. Eu lembro que o primeiro Sim. retiro do Baba que eu fiz, de 11 dias, retiro do silêncio, eu lembro que, assim, no terceiro dia eu estava quase mandando um bilhetinho para ele não achar que eu era louca. Sim, Porque, assim, pirou. porque todas as noites a banda dele tocava os mantras e a gente acompanhava. E eu entrava assim em catarse, em êxtase, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. E é um gozo espiritual isso. Sim. Então, assim, eu já conhecia isso de outras ritualísticas xamânicas, mas nesse caso, através de uma meditação, de um canto, de um mantra indiano, era tudo muito novo para mim. Então, assim, o amor verdadeiro, esse êxtase da alma, não tem nada de monótono. O que é monótono é quando a pessoa se torna insensível para a vida e para as dores e para o outro. E quando a pessoa se bloqueia, né? Quando o coração está empedrado, isso é monótono. Mas quando a gente, né, se joga no mundo para dar e para receber, não tem, Gente, não tem é como isso ser. Nirvana. É Nirvana, né? E você consegue manter isso, não que você mantenha, nossa, num pico o tempo todo, mas você consegue manter isso sempre ligeiramente elevado. Ao invés de você fazer, né, um movimento muito alto e baixo, ou sempre alto, você faz ele mais elevado. É, E isso é é... muito. Fala. Não, não, diga, conclua. Não, isso é muito Pode. bom porque as pessoas começam a compreender. Quando a gente vive isso, a gente começa, as pessoas, a gente começa a compreender que não só é possível, como é prazeroso, mas só existe um caminho através desse amor, por isso que somos, né? Por todo esse É. contexto e lembrando que a gente faz parte de um todo. Antes de você continuar, Ingra, vi que mais gente entrou aqui. Gente, eu sou a Mirandeli, hoje convidei a Ingra Liberato, essa atriz, para estar junto com a gente falando dos nossos livros. Eu até botei meu filtro, tô adorando esse filtro, Bramari, tá Que aqui em cima, que massa. é do nosso livro. A Ingra escreveu 2, O Medo do Sucesso e a Natureza Oculta Iluminada, que a gente está conversando um pouquinho hoje aqui. Quem quiser o livro Paris Saint-Exupéry, o Bramari, primeiro dessa trilogia, está disponível na Amazon, os livros da Ingra também. Quem baixar, por favor, lembre de nos avaliar. Avalia bem, né? Claro. Mas lembre de nos avaliar porque a gente ganha bônus. E quem quiser a versão impressa do Bramari, que é esse livro que a gente está discutindo, conversando hoje, desculpa, é só dizer eu quero no meu direct, ganha 50% de desconto na versão impressa imediatamente, não é promoção. É só dizer eu quero. E é válido para quem está assistindo a live ao vivo. Live ao vivo é ótimo, né? Mas é bem isso mesmo. Quem estiver assistindo amanhã ou nos outros dias, é só acompanhar as datas das lives e vai estar valendo em todas as lives. A gente vai estar fazendo
essa contemplação para quem está aqui nos assistindo. Não esqueçam de Ah, convidar os amigos de vocês, a gente ainda tem mais uns minutos aí, a gente entrou um pouquinho depois, então a gente tem mais uma meia hora, mais ou menos. Eu vou aproveitar bastante a Ingra hoje. E, querida, obrigada por ter aceito o meu convite mesmo. imagina. Marco Pucci, eu preciso agradecer demais ele por ter me apresentado você. O Marco Pucci é maravilhoso. E conta, o que que você ia falar É, que eu acabei de te... é, não, o que eu ia falar é assim, né? Que o que eu vejo que é diferente é, depois, né? Nesse processo de autoconhecimento, de se observar, de querer se entender, de querer curar, né, de curar com amor e com carinho essas nossas feridas e se aceitar do jeito que é, de fato. A diferença que eu vejo hoje nesse caminho não é que eu me torno alguém melhor, mais elevada, mas quando eu começo a descer a ladeira, sabe? Quando eu começo a enfiar o pé na lama, eu já acordo rápido, sabe? Porque Sim. não tem jeito, né? Assim, os nossos processos e a nossa sociedade e o nosso sistema de crenças tá sempre nos levando para essa crença na escassez, na separação, na competição. E, caramba, isso faz parte da nossa sociedade. Então, E assim, faz parte do ego também, né? Porque o ego nos trouxe para cá pra pois gente se é, blindar também. Só que às vezes a gente tem que dizer, ego, calma. não, mas é que o ego tem que ser um servidor de algo maior. O Sim, ego tem que estar a serviço, tem que ser um serviçal da consciência. Ele mas não foi pode ser invertido, né? ele não pode ser o governador, né? Sim. O motorista do carro, porque se a gente vai pelo ego, ele tem uma visão muito limitada das coisas, né? Ele não enxerga o todo. A gente existe através do ego, mas esse ego pode ser trabalhado, né? Tem um ego ecológico que a gente aprende na ecopsicologia. Então, assim, esse ego pode ser melhorado e a gente colocar ele no lugar dele, que é de estar a serviço. Eu até tem uma coisa que eu acho bem interessante, eu fiz um vídeo sobre o ego e botei lá no canal do YouTube, que é justamente sobre essa ideia das pessoas quererem destruir o ego. Não existe destruir o ego. A gente precisa de um Impossível. ego. E a gente precisa de um ego forte, na verdade. Porque quem tem um ego fraco, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já entrega os pontos, já desiste, já, né, enfim, tem processos depressivos que são patológicos, mas às vezes a pessoa desanima porque não tem um ego forte. É importante ter o ego forte. O ego é o cavalo da carruagem, né? Mas o cocheiro, o cara que está tocando os cavalos ou o cara que está indo dentro da carruagem, que é a consciência, que é a cabeça, né, pensante de uma consciência maior para conduzir a nossa vida. Então, assim, eu tenho que lidar com o meu ego, é um personagem. Né, ele faz parte dessa existência. Então é bom que esse ego seja uma pessoa agradável, porque é com quem eu vou viver o tempo inteiro, né? Então, assim, Isso aí. a minha convivência comigo precisa ser prazerosa, né? Então, assim, se eu tenho um ego invejoso, inseguro, carente, que disputa tudo, que precisa de atenção o tempo inteiro, nossa, que horrível viver com essa pessoa. Infantil, né? Tá na É criança, né? infantil. Porque a criança que Pois é. eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Oi, gente, o adulto diz, calma, se não é agora, ok, a gente resolve isso aí, vamos conversar, eu, tu, Ingra, não deu certo ali e tudo mais. Essa é a postura do adulto, né? Essa é a postura de Ah, realmente dizer, eu tenho o ego, eu tenho a criança, eu acolho os dois, eu entendo cada sim. um na sua importância, porque aquilo que eu excluo, desculpa, acaba se voltando também contra mim. E isso que você falou, eu acho fantástico, porque eu sempre concordei com isso. Não tem como matar o ego, porque o ego faz parte de mim. É a mesma Sim. coisa que eu dizer assim, eu vou tirar teu coração e continuo andando, Ingra. Tu para de andar. Como assim, gente? Isso era só o coração, tão bobo. Uma coisa tão simples. Nesse plano da existência, o ego faz parte, né? Depois não sei o que vai acontecer, mas aqui na terceira dimensão, né? Nessa dimensão de realidade, ele faz parte. Então, é melhor a gente se harmonizar com ele, né? E pode ser divertido, Miranda, eu acho, sabe? Eu É, acho o meu é, maravilhoso. Eu acho ele. Às vezes eu digo, nossa, você é teimoso, gente. Peraí, vamos sentar, vamos conversar, eu e tu. e sabe que eu acho que a gente tem que aprender a olhar para os desafios com um certo entusiasmo, porque a gente aprende também na nossa sociedade, eu tenho que fugir do desafio, tenho que fugir do problema. Não Ou existe problema. terceirizar, né?
é tudo desafio, não é problema. Eu nunca mais usei essa palavra. Eu estou usando agora para dizer que não chame de problema uma coisa que é para te potencializar, que é para fazer você descobrir seus superpoderes. Então, o desafio vem para você conhecer a sua força, né? Ele vem para ser vencido, ele não vem para te vencer. Ele vem para te ensinar alguma coisa. Então, assim, a gente pode olhar para a vida, para todos os desafios e falar, cara, chegou o desafio, vamos lá, Bora lá. arregaça a mão. Sabe, assim, e não é nem como luta, é mais como dança isso, Isso. sabe? Porque assim, e não é fácil, mas é isso, assim, hoje quando chega um desafio, eu falo, caramba, olha o tamanho desse desafio. Eu confesso que tem horas que dá vontade de fugir. Só que eu já falo, não vou fugir. Já vim até aqui? Eu pedi para estar aqui, esse desafio chegou para me fazer crescer. Vamos lá, entendeu? Então, assim, eu tenho hoje já um entusiasmo de encarar o desafio, né? Que eu aprendi sozinha, porque na nossa sociedade ninguém ensina isso, né? Ao contrário, ensina a gente a fugir. E quando você foge, o desafio muda de nome, muda de endereço, muda, Mas mas volta. ele vem. É aquela coisa, você fugiu, você jogou pra lá, ele vem. E eventualmente vem com mais força também. Hoje nós estávamos conversando, estava com algumas amigas e a gente estava falando assim, o que eu não aprendi com esse desafio, né? O que eu não... por exemplo, Paris Saint-Exupéry no meu livro, ela fica muito claro para mim, eu não sei se quem lê vai ver isso também de forma muito clara, mas ela, de certa forma, ela sai desse casamento em busca dessa paixão desesperadora, ela encontra, porque obviamente tudo aquilo que a gente pede acaba chegando, e essa paixão vem para ensinar um monte de coisa para ela que ela não tinha aprendido no casamento anterior. E que se ela não aprende com essa paixão forte, que traz essa sexualidade de uma forma tão aflorada, e que nos coloca nessa vulnerabilidade enquanto feminino, porque ela é uma mulher muito forte, então ela se sente vulnerável, né, quando encontra o seu feminino, e eu espero que assim, na leitura as pessoas vejam que eventualmente a nossa vulnerabilidade é uma grande força. Sim. Porque é quando eu me entrego, como você disse, eu me jogo e espero que as asas nasçam enquanto eu tô na queda livre. E reza, minha filha, reza muito, pelo amor de Deus, meu pai, socorro, me ajuda. Os guias, cadê todo mundo? Chama a galera. Essa minha amiga que tá aqui também, a Rita, várias vezes eu conversei com ela, assim, eu converso muito com os meus guias e mestres, e às vezes eu tenho certeza que eles devem estar sentados ali dando risada de mim muitas vezes. Eu disse, vocês me enganaram, porque eu acho que estavam todos eles numa filinha, e Deus diz, quem é que vai descer dessa vez? Eu juro pra ti que eles deram um passinho pra trás e eu fiquei lá assim. Ah, me sacanaram. Eu disse, agora tô eu aqui. É fácil vocês rirem de mim, né? Aqui, eu com o meu ego. Mas é uma brincadeira gostosa, assim, porque eu sou apaixonada por essa... Não sou apegada. A morte pra mim é só uma passagem. Não lembro como é que é ao lado de lá, possivelmente a gente já saiba, mas não lembra, né? Mas eu adoro essa vida aqui. Eu acho assim que a gente tá aqui é para ser divertido, é para ser gostoso. O desafio, ele pode ser visto, como você disse, assim, como um desafio que te motiva, que te excita, e aí não é só a sexualidade, né? É a excitação da vida mesmo. Eu acho a vida tão excitante, eu acho as pessoas tão interessantes, é tão bom conversar, é tão bom descobrir da Ingra, é tão bom descobrir da mulherada que tá aqui, ver o que as pessoas querem, e eu acho que o livro trouxe isso, o meu, me diga do seu, de perceber mais o que as pessoas precisam e aquilo que eu posso entregar. Porque eu digo que eu escolhi não, que eu tive 3 profissões na minha vida. A primeira, eu sou professora de educação física formada, né? E fisiologista de exercício, tive academia há muito tempo, validei o meu método de emagrecimento na George Washington, então eu acredito que foi uma profissão de muito sucesso. Depois eu me apaixonei, então a primeira, essa profissão de educação física, eu escolhi porque era o que eu podia pagar na época, a faculdade, não era o que eu queria. Então eu digo que essa primeira profissão foi pelo meu lado totalmente racional. A segunda foi paixão pura, negócio, tá? Fazendo estratégia, eu sou a rainha do Excel, adoro fazer estratégia, adoro analisar financeiro, adoro fazer tudo isso, foi paixão. E a terceira, que é a escrita, é dom. E assim, zero problema com humildade, dizer, ai meu Deus, desculpa por dizer que é dom. Não, não é dom mesmo, eu vejo, acho que foi ótimo, foi um processo maravilhoso de cura para mim, de muita gente que tá lendo, e eu tive essas três profissões. E o que me chama a atenção em ti, quando você fala assim, a pandemia para mim foi muito producente, foi isso também. Você teve a parte de atriz,
tem a parte da Sim. escritora, tem a parte de atriz, né? Porque é atriz ainda e vai ser sempre. Tem a parte de escritora e tem essa terapeuta sistêmica. E tudo isso dentro desse livro é um pupurri de Ingra também. Sim. E você acredita que quando você escreve, assim, você tem essa cura para ti, mas também para quem está lendo, para quem vai ler os seus livros, você acha que isso também é um Sim. objetivo? Sim, sim, porque assim, eu sinto um propósito muito forte de compartilhar para mostrar o caminho, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho aprendido como terapeuta sistêmica e agora numa nova formação, né, de ecopsicologia, então assim, eu sinto o chamado e vou, né? Eu brinco que eu obedeço ordens superiores, né? Eu não fico mais, não sei se dá, se não dá, assim, Tem que né, fazer, vamos lá e fazemos. a ordem veio, eu senti no coração, eu vou na confiança e os caminhos vão se abrindo. Isso tem dado muito certo. Porque, assim, quando a gente faz as coisas no controle, sabe? Ah, não, porque aqui tem que ser desse jeitinho, porque eu só vou se for daquele jeito. Quando a gente quer controlar a vida, a gente fica com uma capacidade de realização muito limitada, porque sou eu controlando a vida. Quando a gente se abre para o universo, e isso pode ter o nome de Deus, força da vida, tem muitos nomes. Quando a gente se abre para esse plano maior, a gente tem a ajuda desse plano maior, entendeu? Porque a gente está se colocando a serviço de algo muito maior que a gente. Então, isso é muito mais forte. Né? Hoje eu tenho muita confiança, Miranda, assim, no campo. A constelação familiar, que é a terapia sistêmica que eu conheço há mais de 20 anos e finalmente entrei numa formação, porque foi um chamado irresistível, ela trabalha no campo mórfico, que é um campo de consciência unificado. E esse campo, ele rege a vida de todos os seres. É a teia da vida que está sendo regida com perfeição. Então, assim, hoje eu tenho muita dificuldade de criticar uma pessoa, sabe? Por Sim, mais sim. equivocada que seja a atitude dessa pessoa, eu tenho dificuldade, porque eu sei que no jogo maior de Deus, essa Ela pessoa tem o está seu propósito. cumprindo. Ela está cumprindo um papel para a evolução do coletivo. Então, assim, quem sou eu para julgar o trabalho de Deus, o trabalho do universo? Ele é perfeito, sabe? Então, assim, eu não consigo mais julgar as pessoas. Porque, assim, mas, gente, se eu julgo. Isso não combina com alguém que confia na vida, em Deus, no Uhum. universo. Não bate, entendeu? Então, se eu confio, se eu estou entregue a esse poder maior, eu tenho que aceitar o que vem para mim. E é fato, muitas vezes a gente critica uma pessoa, critica uma situação, e lá na frente a gente vai ver que aquilo foi perfeito. Muitas vezes uma situação desafiadora que a gente está vivendo, ou porque perdeu o emprego, ou porque uma relação foi rompida diante de um acontecimento que trouxe dor. Várias coisas acontecem doloridas, difíceis na nossa vida, Uhum. e lá na frente a gente vai ver que graças àquela dor, àquela dificuldade, a gente está num momento muito melhor. Então, assim, a gente é que tem que buscar esses olhos que enxergam o amor de Deus em tudo que acontece. Sabe aquela história, Deus escreve certo por linhas tortas? Eu Nossa. falo que a gente enxerga torto as linhas certas de De Deus. Deus. Então, assim, a vida é perfeita. A gente é quem fica inventando. A gente não quer entender o que está acontecendo, Não. né? Porque é Mas, muito assim, simples, né? O ser humano parece que está complicando por causa daquela inversão, talvez, que a gente falou, de que o ego ele é para ser o nosso comandado, não o nosso é, comandador. Será que existe essa é. palavra? E aí eu fico pensando assim, quando você entende isso e você consegue, e é um processo muito difícil, né, Ingrid? É um processo muito Uhum. doloroso, porque você tem que dar por conta de todos os traumas seus, de um sistema que às vezes nem é. A constelação fala isso, às vezes eu tô pagando coisas, a ponta paga a conta. Quer dizer, tô pagando coisas, pagando entre aspas, né? Estou passando por experiências que é do meu sistema familiar, não Sim, necessariamente sim. meu. Quer dizer, é meu também? Acaba sendo meu também? É E que porque é se eu uma não coisa tiver, só, né? é uma coisa só. E se eu não tiver consciência disso e trabalhar isso em mim, eu vou passar. E vou passar. Uhum. Sabe que você falou a respeito dessa recepção, desse contato com o superior. Foi muito louco para mim quando eu li o Ho'oponopono do Joy Vitale. Inclusive no Paris Saint-Eiffel, no Bramar, e tem todas as páginas, tem Eu Te Amo, Sinto Muito, Me Perdoe, Sou Grata, porque eu fiz do meu livro
uma ferramenta de cura. Eu quero Que de lindo. cura e de purificação. Se vai funcionar ou não, não sei, né? A gente tentou, mas tá lá o Ho'oponopono. E eu li o Joe Vitale, eu estava indo para Nova Zelândia, já tinha recebido dicas das minhas amigas de ler. Eu pensei assim, não vou ler porque eu vou escrever na Nova Zelândia. E acabou que eu cheguei em Porto Alegre, no aeroporto de Porto Alegre, e estava lá, bem grande o livro dele. Eu disse, cara, Deus manda os sinais, vê quem quer, né? Quem tiver olhos verá. Comprei o livro. Ingra, eu entrei durante todo o período que eu fiquei na Nova Zelândia, eu entrei uma outra esfera da coisa. Foi muito doido, assim. Sabe quando tudo dá certo? Primeira vez na minha vida, eu sou a rainha do Excel mesmo. Eu faço Excel até para viajar, com a roupa que eu vou usar, com a temperatura que vai estar lá no lugar. Eu só tiro o saquinho daquela roupa e uso aquela, daí vai pro saquinho da roupa suja, e assim vai indo. Então, eu sou muito, falando mala econômica hoje, eu sou muito econômica nas minhas Ah, malas. também. Para Nova Zelândia foi a primeira vez que. Ui, desculpa, bati aqui. Foi a primeira vez que eu fui sem Excel nenhum. Eu estava tão enlouquecida que não deu tempo de me programar. E para quem não se programa, isso é uma coisa natural. Para quem tem controle de tudo, como eu sempre fui muito controladora, é desesperador. E eu chego no aeroporto, vejo aquele livro, compro o livro e eu digo, meu Deus, quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu disse, que diacho eu tô fazendo aqui, sem reservar carro, num Réveillon, um lugar que só se faz com aqueles motorhome, não tem carro para nada, quer dizer, não tem transporte para nada, tudo você precisa de um transporte privado. Eu disse, estou ferrada. E quando eu desci o pezinho lá, acabou acontecendo tudo certo. E tudo certo, e tudo certo. E eu lendo aquele livro, eu fiquei pensando, gente, eu estou numa outra esfera agora. E foi muito Sim. legal, isso é meio viciante, assim, você que eu quero mais, eu quero mais. Quando você dá conta com o universo, assim, com esse criador de tudo que é, e você entende que você é só estar aberto, mas precisa ter uma coragem cega, é uma entrega de se jogar mesmo e ponto. Confiança. Confiança é confiança. Não, não existe mais ou menos confio, mais ou menos. Não existe. Ou confia ou não confia. Eu já adoro viajar sem programar nada. Nada, nada, nada. Eu adoro essa. É porque assim, eu sou virginiana, sabe? Eu sou Que virginiana, então assim, lindo. eu gosto de uma certa organização, mas eu tenho uma lua em Sagitário que gosta da Bagunça tudo. aventura. Gosta da aventura, sabe? Assim, eu amo uma aventura. Então, ainda mais hoje em dia que eu percebi que eu posso confiar no universo, assim, que a vida é benevolente, tudo que me acontece é para o meu bem. Hoje eu tenho essa certeza, assim, muito dentro do meu coração. Então, cada vez eu planejo menos, vou lendo os sinais, que é isso que você falou. O caminho está todo marcado, está todo sinalizado. A gente que não enxerga, porque fica só olhando para o nosso umbigo, só com esse eguinho que fica querendo mandar em tudo, que fica querendo fazer as coisas do jeito dele. Pentelhando, aquela criança. Perde a oportunidade né, de fazer coisas muito maiores. E aí, quando aparece uma oportunidade grande, fica com medo. Então, assim, a gente tem muito que se trabalhar mesmo, né? A gente tem que ter essa humildade de, olha, eu acho que a gente começa, no meu caso, né, e eu vejo isso acontecer com muita gente, a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento quando a gente já está muito cansado de levar porrada na cara, sabe? Quando a gente já bateu na mesma tecla 1000 vezes, quando a gente já casou com a mesma pessoa 1000 vezes, porque troca de Mudou de pessoa, nome, né? Mudou de nome, troca mas de a pessoa. pessoa, porque você está atraindo os mesmos padrões, porque você não muda, não tem nada a ver com o outro. É a gente que não muda. Então, assim, comigo foi assim, eu já estava cansada, com 45 anos por aí, eu estava assim, meu Deus do céu, não é possível, eu preciso expandir minha consciência, tem mais coisa para eu enxergar, porque eu estou repetindo os meus erros, tem alguma coisa errada. Ninguém me contou essa história direito, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E comecei com esse pensamento fixo, preciso expandir minha consciência. Foi quando chegou o xamanismo na minha vida, sabe? Assim, que me acordou e eu falei, caramba, agora eu entendi. Então, assim, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui, né? A gente está num processo de evolução e muitas vezes a pessoa nasce e morre igual, não aprendeu nada, ficou no mesmo lugar, assim, fez exatamente o que o pai, o avô, o bisavô fez,
assim, repetir os mesmos padrões, os mesmos erros. Nas constelações familiares, Miranda, a gente vê que quando a gente coloca ali representado pai, avô, bisavô, né, a ancestralidade do cliente, essa ancestralidade está assim clamando para que o descendente faça diferente, para que o Acorde, né? descendente para que o descendente olhe para uma guerra que está na família há muitas gerações e tenha coragem de trazer o amor para aquela linhagem, de trazer o amor para aquele sistema. Então, assim, os nossos antepassados estão se virando na cova para a gente fazer diferente do que eles fizeram, para a gente evoluir, não fazer igual, não ficar na mesma picuinha, na mesma briga. Então, assim, caramba, olha, o que eu aprendo com constelação familiar, sabe, assim, o que eu evoluo, cada constelação que eu conduzo ou que eu represento para uma colega, assim, que ali se abre o pano da verdade, sabe? Vai tudo para a mesa e você enxerga a verdade. Hoje até E eu fiz a uma live de manhã sobre reverenciar pai e mãe. E nossa, eu chorei a live toda, né? e a constelação, ela mostra o quê, né? Todas as pessoas que estão perto, mesmo que não estejam participando, é delas também. Sim, sim. Então, assim, a partir do A momento que a gente. gente não tem uma cura, né? Você não cura ninguém. Aquilo é mostrado e essa energia, ela é transmutada em luz, mas é uma energia de todos nós. Não, e o que tem uma coisa linda da constelação que ela não julga, não tem julgamento e condenação. Então, alguém matou, vamos entender por que isso aconteceu e vamos harmonizar. Então, assim, tem movimentos de harmonização disso que aconteceu. Então, alguém abusou, alguém matou, alguém traiu, alguém tentou excluir alguém. Então, assim, existem 3 leis básicas do amor, que só flui o amor e a vida se essas leis são respeitadas, que todo mundo faz parte do sistema, ninguém pode ser excluído, tem um equilíbrio da troca e tem a hierarquia, que é a ordem de chegada. Então, a live hoje foi falando da importância de reverenciar pai e mãe. Que quando a pessoa não reverencia pai e mãe e fica criticando pai e mãe, ela não consegue fluir na vida. O amor que vem junto com a vida, com a força da vida, que ela recebeu do pai e da mãe, fica bloqueado, porque ela não aceita o pai e a mãe como eles são. Então, assim, é um trabalho muito profundo que a gente percebe que quando a pessoa sai da crítica e aceita o pai e a mãe, isso não significa concordar com o que eles fazem, simplesmente aceitar o bem maior que é a própria vida. Então, quando a pessoa aceita, ela entra num estado de alívio, sabe? É como se ela mais uma vez se conectasse com aquela criança interna que não criticava o pai e a mãe, que aceitava tudo do jeito que veio para ela, porque de Sim. fato E que ela recebeu não só o suficiente, mas ela recebeu o máximo que é a vida, que é a possibilidade de estarmos nesse plano, e honrar isso porque ela concordou com essa vinda em algum momento. sim, Esse pai e essa mãe também fazem são parte de um perfeitos aprendizado, são perfeitos para ela. E para isso é muito ela. difícil. Quando eu comecei a ler o livro do Bert, para mim foi bem difícil, assim, sabe? Quando eu dei de cara com algumas coisas que tu falou ali de abuso. Como é difícil esse movimento de entender que sim, cada pessoa no nosso sistema está no lugar certo e está representando. Ele remove esse abusador ou a pessoa que faz o que é considerado delito, né, pela justiça humana, ele remove do sistema de que eu precise fazer ou você. Não, então, mas aí tem uma coisa que é muito delicada, que o Bert tá sempre, né, estava sempre tentando deixar claro, que o abusador, qualquer pessoa que comete um delito, que machuca alguém, que Uhum. fere alguém, essa pessoa precisa pagar por isso, claro. Então, assim, a nossa justiça, ela é necessária, né? A pessoa vai colher o que plantou, e digo mais, o que o Bert traz é algo bem, bem, bem grande mesmo, que é assim, uma pessoa que matou, que estuprou, que roubou, se você coloca ela para pagar aquele delito que ela cometeu, você dignifica ela. Então, Ela. o que a gente vê nas constelações é uma pessoa que cometeu algo grave, a alma dessa pessoa ali representada pede para pagar aquela pena, porque Uhum. é uma maneira dela se liberar da culpa.
ela pagar uma compensação pelo que ela fez. Agora, não cabe aos filhos serem vingadores dos pais, porque o que a gente vê na constelação é que quando o filho ou a filha entra nesse lugar de querer ser maior que os pais por não concordar com o estilo de vida ou querer vingar alguma coisa que o pai cometeu, a mãe, ela sofre muito mais. Ela sofre muito mais. Porque esse papel não cabe ao filho ou à filha. A pessoa precisa pagar, mas isso tem que acontecer por outros caminhos. O que a gente recebeu dessas duas pessoas, a gente não vai poder devolver nunca. Nunca, É a nunca. Não tem vida. troca, né? Não existe moeda de troca. Na verdade, a gente recebeu as nossas moedas, né? Que já é o livro que diz isso, né? Sim, Indra, olha só. a única moeda de troca que tem, não só isso, a única moeda de troca que tem é o reconhecimento e a gratidão por essa vida que a gente recebeu. Que legal. Gente, eu vi que algumas pessoas estavam entrando ali, vou fazer um refresh de novo. Eu sou a Miranda, sou escritora do livro Paris Sans-Eiffel, que é uma trilogia que está lançando agora Bramari, e dentro desse lançamento tive a ideia de convidar os autores que ao longo do meu período de escrita estiveram comigo, a Ingra foi uma dessas pessoas, e aceitou de coração aberto esse convite. Quem tiver interesse em terapia sistêmica, nisso tudo que a gente está falando, a Igra trabalha com isso, chama ela também, é bom, eu vi o pessoal colocando uau ali, né? Quem ainda não tem tanto acesso a isso, assim, não conhecia a terapia sistêmica, essa visão sistêmica da vida, é muito lindo porque coloca tudo no seu lugar dentro de um sistema maior. Somos partícipes de um sistema maior. Então chama a Ingra, garanto que ela vai ajudar. E pesquisem, gente, pesquisem porque a tua cura é a minha cura, é a nossa cura, é a cura desse mundo lindo, maravilhoso, esse plano que veio para cá. Nós não viemos para esse plano para sofrer. Nós viemos para esse plano para aprendermos através do amor. E a partir do momento que a gente compreende, coloca o aprendermos e o amor na mesma frase, o aprendizado se dá, porque senão ele não acontece, e a vida fica muito mais leve, e esse nirvana que a gente estava falando desde o início acontece também. Quem tiver interesse no meu livro, no livro da Ingra, já está disponível na Amazon. Eu estou repetindo, tem gente que está aqui, eu estou vendo desde o início da live. Tem um pouquinho de paciência, gente, porque às vezes eu acho tão chato eu entrar numa live, eu não sei o que estão falando, fico perdida, então eu gosto de receber os que estão vindo, sejam bem-vindos. Eu sei que quem está aqui já ouviu isso, então aproveita para convidar os amigos. A gente está indo para a última parte da live agora, mas tem mais uns minutinhos. E quem tiver interesse em comprar o meu livro físico, Paris Sans-Eiffel Bramari, ganha 50% de desconto. É só ir ali no meu feed agora, no meu direct, dizer eu quero, e é válido para quem está online, tá? Quem perdeu essa live ao vivo, entra no feed que tem as próximas datas das próximas lives. Amanhã a gente vai receber uma escritora daí, de Porto Alegre, a Cris Dias. No domingo a gente vai receber o Marco Pucci, nosso numerólogo maravilhoso, fantástico, às 11 horas também. E do domingo, no domingo, desculpa. E então fiquem de olho ali. Ingra, me conta. Deixa eu te falar só uma coisa rapidinho antes da sua pergunta, porque aqui tem umas queridas, a Nilma e a Givanilma, me lembrando que toda quarta-feira eu estou fazendo uma constelação gratuita através de um sorteio, através da plataforma Zoom. Ontem a gente fez, foi lindo. Então, assim, eu estou fazendo isso toda quarta às 19 horas para quem quer conhecer constelação, quem quer sentir o campo. Então, um trabalho todo sensorial, fenomenológico. Então, assim, eu super indico para quem quer conhecer. É incrível, assim, não dá para explicar esse trabalho, só sentindo na pele mesmo. Toda quarta-feira. E domingo eu vou começar um grupo de estudo de um livro do Bert Hellinger, que é O Amor do Espírito, que é um livro incrível. Eu estou num grupo de estudo desse livro e vou começar um grupo de estudo conduzido por mim. Enfim, começa agora a partir desse domingo. Então as meninas estão aqui me lembrando. Estão fazendo jabá junto, né? E é legal porque assim, ó, quem nunca constelou, constele. Eu sempre digo assim, tem que constelar tudo, tem que constelar muito, porque é isso que faz com que as energias se dissipem, aquelas energias que estavam travadas, aquele sistema que eu vejo muito isso no livro que eu escrevi,
em alguns momentos, assim, que ela não percebe essas energias travadas e ela dá essa continuidade que nós estamos falando, né? Quantas vezes a Sim. vida vem e mostra o mesmo aprendizado de forma repetitiva, e aí vem a Ingra, vem uma Miranda e diz assim, em algum momento eu despertei para isso, que é esse despertar pelo qual Sim. nós estamos olhando, assim, agora, né? De forma Uhum. mais forte ainda, porque eu acho que agora o ser humano foi realmente colocado numa berlinda. Vocês precisam despertar. É Vocês verdade. Tá na precisam hora, né? trazer isso. A hora Tá é na hora. essa. A hora é A essa. hora é essa. Não dá para deixar para depois. Quem está perguntando aqui a respeito de como participar e tudo mais, também dá para perguntar depois ali para a Ingra e ela Na vai dando minha as bio, informações. Na bio na minha tem. bio, tem todos os links disso tudo aí. É bem facinho, assim. A Paty da Ah, então fanpage me tá. ajuda com essas coisas todas, meu Deus. Elas são ótimas, né? São, Elas estavam ali a são. hora que eu postei, gente. Elas são maravilhosas. E você Como é sabe que legal o assim, né, livro, Ingra? uma coisa que você pode fazer, Miranda, em algum momento, eu fiz isso com a Natureza Oculta Iluminada. Eu criei um grupo de estudo, de leitura do livro, do meu livro. Então é incrível você escutar a própria autora lendo e você fazer perguntas sobre o conteúdo do livro. Então a gente lê o livro Interatividade todo. fantástica, né? Nossa, maravilhoso, foi incrível. E essa turma toda estava lá. E agora, como eu quero estudar mais a fundo o livro do Bert, criei esse grupo de estudo do livro dele. A Muito legal. Valcante quer E assim, o fazer a Bert, constelação. né, Tem um link na bio, viu, Nilma? tem uma coisa assim do Bert que ele traz isso. Ele foi o canalizador, ele diz disso, né? Dizia, né? Que agora não está mais no nosso plano. E é muito bom a gente ter essas ferramentas, né? A gente falou de várias ferramentas aqui de cura. Nós falamos do Ho'oponopono, falamos do livro do Prem Baba, falamos de Bert Hellinger. Eu acho que sim, o seu livro, pela história toda que você tem falado, como foi para você, não só o processo de escrita, mas o processo de elaboração da história, o momento de vida em que você escreveu. Eu acho que isso aconteceu também comigo. Ontem a gente teve a Marília conosco aqui falando sobre Meu Amigo Câncer. Olha que nome sistêmico. Meu Amigo Câncer. Olha a inclusão disso. É. E ela falou assim também lindo a respeito de cura. É uma história real, a dela é uma história real, o meu é fictício, o seu é um livro fictício e um livro real. É. Fala, pensou, pode falar, pode falar. Não, é isso mesmo. Um é real e outro fictício, sendo que o fictício são experiências que eu realmente tive, né? Eu só botei outro nome em mim, Sim. outros nomes. Mas tu São sabe que eu três acho que. personagens. São três personagens. Essa jovem, que é meu lado mais imaturo, né? Que tá aprendendo tudo. Outra é uma mulher mais velha, que é o meu lado mais sábio, mais maduro. E um homem, que é o meu lado masculino. Então, os três personagens principais são aspectos meus, né? A integração da totalidade da Ingra. Que lindo isso. Sabe que esses dias eu estava conversando com algumas pessoas a respeito disso, assim. O quanto de nós existe na nossa obra, né? Quando você consegue canalizar ela, é 100%. Eu acho. Né? É. Às vezes eu fechava o computador assim que eu estava escrevendo, eu estava indignada com o rumo da história. Só que a história não era mais uma coisa que eu pudesse decidir. Ela se decidia. E conforme ela ia se decidindo, eu ia percebendo os vieses meus ali, depois. Uhum. Então, Sim, assim, sim. eu acho que toda obra, ela é 100%. Ela é o que Mona Lisa foi para Da Vinci, né? Se aquela mulher era real ou não, não se sabe, é irrelevante. Para ele, ela era real. Uhum. E foi uma coisa bem legal que eu coloquei também, que para mim foi um desafio, quer dizer, eu espero que as pessoas vejam como bem legal, eu gostei. Eu não mudei nome para os meus personagens. É uma trilogia Uhum. inteira sem nomes, então eu usei, assim, tem a parte do que é real, dos vinhos, dos lugares, esses locais reais, os vinhos reais, a impressão minha dos vinhos, inclusive, é real. É, isso já fez com que tivesse uma conotação de realidade muito forte. Eu coloquei em primeira pessoa também, é como se fosse um diário dela, praticamente. E também usei sem nomes, porque foi muito engraçado, que eu tinha escrito a primeira parte do livro e dei para uma amiga minha ler, e eu tinha dado o nome de Fernando. Se tiver algum Fernando, se alguém conhecer algum Fernando aqui, nada contra Fernandos, era só um nome. E uma amiga minha leu e disse assim, Miranda, lembra daquele cara que me passou a perna, assim, cara, li todo o teu livro pensando nele, porque o nome dele era Fernando.
Eu disse, Ah, putz, a gente tem uma conexão, né? Psicologia traz ah, muito isso, né? E daí eu disse, vou tentar colocar sem nomes. E eu fiz o livro inteiro, sem citar, não tem assim. A amiga é a amiga do. Daí ele é o protagonista que tem os olhos verdes, da cor do fundo de uma garrafa, quando tem vinho. Então, assim, ela é. Eu descrevo muito isso e eu acabei não colocando o nome neles para que a Ingra tenha seus personagens, os seus protagonistas com os nomes que ela quiser. Cada pessoa tem esse livro, é seu, não é mais meu. Então, sim. isso foi uma coisa Legal. que eu achei assim bem, bem interessante. Aham. E quem tá Muito lendo não tá massa. sentindo falta nenhuma, né? Quer dizer, mais um motivo de Paris Aham. sem Eiffel. Quer dizer, pra quê, né? Paris é linda, com ou sem. Ingra, olha só, a Cícera, gente, a Oh, Cícera tá sempre me prestigiando. Eu vi a Selma aqui também. Obrigada, meninas. É, vamos pro final, então. Quer oh, fazer que alguma consideração delícia. e daí eu finalizo depois? Ah, eu quero te agradecer, quero parabenizar pelo lançamento do livro. Obrigada. Eu sei que é como um filho mesmo, assim. Uhum. Então, assim, eu te desejo caminhos abertos, que esse seu dom floresça cada vez mais. Parabéns pela coragem de se expor, parabéns por acreditar em você. Obrigada pelo convite. E é isso, amada, viu? Muita inspiração. Obrigada por esse convite. Obrigada. E obrigada por ter aceito. Foi uma confusão hoje ao longo do dia. Olha que legal, gente. A gente tá aí, o pessoal dizendo, ah, não, quero que continue. Muito bom quando a gente tem um papo Sim. assim de mesma vibração, de que a coisa vai fluindo. É. Nada foi combinado, a gente não se ligou, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Eu disse, Não, Ingra, relaxa e vai, abre um vinho aí que se tiver, a gente acabou, né? Nem você tá bebendo aí, nem sim. eu. Mas que bom que as pessoas. Agradecer as pessoas que estão aqui com a Isso. gente. Obrigada pela presença, porque isso aqui é uma roda xamânica, né? A energia de todo mundo que está aí do outro lado está interferindo nessa conversa. Então, gratidão por essa energia Gratidão a boa. todos. Obrigada mais uma vez. Obrigada ao Marco Pucci, que não está conosco nesse momento, exceto na energia dele, que com certeza está por aqui também, que foi quem nos Sim, apresentou, nosso numerólogo sim, maravilhoso. É, eu quero sim. agradecer a todos que estão aqui, dizer que o livro está disponível na Amazon, tanto o meu livro quanto os livros da Ingra. E quem tiver interesse no livro físico, me chama ali, vai ser um prazer. E vai ficar salva, sim, a live vai ficar salva. Ingra, quando quiser, me chama lá no teu Hum. também, eu vou. Tá, ótimo, E maravilha. fica assim, o convite se precisar de qualquer coisa do lado de cá, sempre. Tá Eu sou bom, tá apaixonada pela tua bom. energia e obrigada mesmo por ter Oh, aceito. oh. Gratidão, querida. Parabéns, viu? Obrigada. Gente, um Um beijo. beijo. Até Até mais. já.